Glórias a Deus. Vocês estão bem, galera? Vocês estão bem? Que bom que vocês estão bem. Quarta-feira. Para alguns, sextou, né? Para alguns, sextou, que amanhã não trabalha, nem sexta, nem sábado, nem domingo, né? Eu tô vendo você comemorando aí, tá? Eu vou trabalhar na sexta, só não vou trabalhar amanhã. Mas amém, glórias a Deus. Bom, a gente está com uma série de mensagens agora nesse mês, parábolas que despertam. A ideia, quando nós trouxemos, pensamos sobre isso, nós estamos querendo trabalhar no ano que vem, muito mais, né? Nós pensamos sobre esse ano, mas no ano de 2026, a nossa ideia é sair para fora da igreja. É realmente levar a palavra do Senhor para fora, né? Fazer coisas diferentes, mas saindo das quatro paredes, porque existe uma pressa, eu creio que existe uma pressa dos filhos de Deus de encontrar logo com Jesus, amém? Nós queremos encontrar logo com Jesus. Se nós não temos a pressa de encontrar com Jesus, eu acho que a gente deve pensar sobre alguma coisa. E será que a gente quer ficar mais um pouco nessa terra? Será que a gente quer arrumar uma namorada legal, quer comprar um carro legal, uma casa legal? Ou será que nós queremos logo andar nas ruas como de ouro e ver o amado de nossas almas, né? E estar num lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza? E para que isso se cumpra, é necessário que todos ouçam a palavra do Senhor. E eu acredito que nós estamos no tempo mais propício para isso, porque hoje nós temos tecnologia. Então, muitas pessoas têm muito mais facilidade de ouvir a palavra do Senhor. Então, podemos crer que estamos num período muito mais propício de que Jesus volte no nosso tempo. É muito mais, vamos dizer assim, dá para se crer muito mais que Jesus volta agora do que voltava, há 100 anos atrás, né? Aonde era mais difícil levar o evangelho. Hoje não, hoje qualquer post que você faz, você pode enviar para alguém uma mensagem. Então uma frase que eu tenho no meu coração é que nós não podemos ser as pessoas que só aguardam a volta de Jesus, mas temos que ser as pessoas que apressam a volta de Jesus. E apressar a volta de Jesus é falar do amor dele para as outras pessoas. É assim que nós apressamos a volta dele, amém? Então, o nosso tema dessa noite é, dentro da rede, nós vamos ler um pouco sobre a parábola da rede, amém? E deixa a sua Bíblia e o seu aplicativo aberto em Mateus 13, 47, amém? Então, o capítulo de Mateus 13, ele é repleto de parábolas, né? Um compilado de parábolas ali que o Senhor Jesus trouxe e fala sobre como vai ser, como que funciona o reino dos céus, né? Diz um pouco sobre quem são as pessoas que participam do reino dos céus. Em alguma das parábolas sempre divide em duas pessoas, né? Aquelas que vão participar e aquelas que não vão participar. E a parábola da rede é sobre isso. O pastor André pregou na semana passada sobre o joio e o trigo, né? E também são duas classes de pessoas, as que participam do reino e as que não participam. Então tem a parábola da semente, a semente que cai em uma terra boa e a semente que cai em lugares ruins. A parábola que nós vamos ler hoje sobre a rede que pega peixes bons e também peixes ruins, peixes que vão ser aproveitados e peixes que vão ser lançados fora, mas também mostra a preciosidade do reino de Deus. Mostra o quão precioso é o reino de Deus. Assim como a parábola daquele homem que ele vende tudo que ele tem e compra aquele terreno porque ele sabe que ali há um tesouro de valor, né? Então, nós entendemos que o reino é feito para os filhos de Deus e aqueles que não participam, aqueles que não se adequam a esse reino, não participam desse reino. Mas também entendemos a preciosidade
de buscar esse reino. Por isso que eu falo que é muito precioso você ser aquele que apressa a volta de Jesus. Então nós vamos refletir sobre essa parábola. Qual é o nosso papel ou quem nós estamos sendo nessa parábola, amém? Vamos ler aí em Mateus, o capítulo 13, a partir do verso 47. Que diz assim, ó: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando ela está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então sentam-se e juntam os peixes bons em um cesto, mas jogam fora os peixes ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém? Então vamos lá, realidade da pesca no tempo de Jesus. Como que funcionava a pesca ali no tempo de Jesus? Hoje em dia, eu estava pensando um pouco sobre pesca, eu estava refletindo um pouco. A pessoa mais próxima que eu tenho que pesca é o meu pai, e ele não é um craque assim pescando, né? Mas o que eu vejo hoje em dia é que a maioria das pessoas pescam por hobby, né? A maioria das pessoas, elas não pescam por necessidade, elas pescam porque elas gostam. Acho que é o Marcelo, né? O irmão Marcelo, ele investe dinheiro numa vara legal lá, num molinete legal, e investe dinheiro em um anzol e uma isca, e aí ele pega, ele viaja para outro estado, para outra cidade. Às vezes o cara, ele gosta tanto que ele passa a noite pescando, ele vai em frente à floresta, aí ele vai no meio do mar, ele vai em alto mar, ele faz tudo isso para poder pescar o peixe, tirar uma foto com o peixe de sei lá, 5, 10 quilos, e aí ele devolve o peixe para a água, não é verdade? Hoje em dia, provavelmente, poucas pessoas aqui conhecem alguém que pesca um peixe porque ele tem necessidade de comer aquele peixe. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que haja dessa forma. Mas, naquele tempo, não existia uma pesca por hobby. Não existia alguém pescar porque ele gostava de pescar. Não, ele pescava porque era necessário, porque se ele não pescasse, ele não tinha peixe para comer. Então, a pesca naquela época era um serviço que aquela pessoa fazia para se alimentar e para poder ter renda, às vezes para poder vender aquele peixe também. Então, quando Jesus traz essa parábola, né, ele não está só trazendo uma parábola sobre a realidade que eles viviam, porque a gente sabe disso. Quando Jesus fala sobre agricultura, carpintaria, quando ele fala sobre pesca, é por causa da realidade daquele povo. Mas Jesus não está só trazendo uma história para que eles se situem naquela situação, mas Jesus está trazendo essa história para dizer o tamanho da importância disso. Jesus traz essa história como se dissesse para eles, isso vai acontecer. Isso realmente vai acontecer. Vai chegar um dia em que o pescador ele vai puxar a rede. Isso vai acontecer, porque é necessário que o pescador puxe a rede para poder pegar aqueles peixes. Não é por hobby, é porque ele precisa puxar essa rede. E nessa rede vai ter peixe de todo tipo. Vai ter peixe bom e vai ter peixe ruim. Vai ter uma bota, vai ter um pneu, vai ter uma corda, né? Todos que hoje participam de uma rede de pessoas, de uma galera que está envolvido com a galera, dentro dessa rede, tem pessoas que são legais, tem pessoas que são boas, tem pessoas que participarão do reino, mas tem pessoas que ficarão fora, que serão separadas. Pessoas que vão ser aproveitadas e pessoas que não. E esses versos que nós acabamos de ler, sobre a parábola da rede, é interessante porque é um compilado de parábolas que Jesus traz, né, ali aos seus discípulos, provavelmente em Cafarnaum,
não estava na sua cidade, não estava na sua casa. E é interessante que, quando nós lemos essas parábolas que estão desde o versículo 1 do capítulo 13, nós percebemos que Jesus ele começa contando as parábolas para a multidão, de um modo geral. Ele vai e começa contando as parábolas ali da semente para a multidão, e vai contando aquilo, mas ele reserva, a partir de um momento, Jesus reserva um tempo para poder contar algumas outras parábolas e explicações de algumas parábolas exclusivamente para quem seguia ele, que eram os seus discípulos. Então, Jesus vai explicar e vai contar segredos para pessoas específicas. Ele conta certas coisas para a multidão, mas ele também separa um tempo para contar de uma forma mais íntima, para compartilhar essas explicações apenas com seus discípulos. A própria parábola da rede que nós acabamos de ler, a multidão não fica sabendo dessa parábola. Essa parábola veio ao conhecimento para nós hoje, beleza, que podemos até ser multidão, mas ela é direcionada para os seus discípulos. Jesus traz a explicação somente para os seus discípulos. Olha o que diz aqui em Mateus 13:36. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. E os seus discípulos se aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus ele vai para a casa ali onde ele está hospedado, e para que lá ele trouxesse a explicação. E nós vamos entender o porquê disso. É interessante que nós conseguimos perceber que Jesus ele vai, o capítulo ele começa dizendo que Jesus vai para a praia e começa a explicar ali para aquela multidão. Ele entra num barco, começa a ensinar. Os seus discípulos, eles geram uma dúvida depois da parábola do joio, geram uma dúvida no seu coração, e é interessante porque eu fiquei imaginando quando Jesus traz a parábola do joio e do trigo, e os discípulos ficam se perguntando, pedindo explicações sobre aquilo. Eu fiquei imaginando que Jesus ele vai e decide sair dali para casa, e no caminho alguém vai, o Pedro cutuca Tiago e cutuca João, fala assim: eu não entendi nada do que esse cara falou. Ele falou da parábola aqui do joio e do trigo, mas eu não entendi nada. Vai lá e pergunta para ele qual que é a explicação disso. E o outro fala: não, vai, pergunta você. E o caminho inteiro eles falando: não, então beleza. Quando chega lá na casa, a gente pergunta sobre aquilo. E eu imagino que eles vão no caminho com aquela dúvida, porque eles já tinham ouvido aquela parábola. Mas existem coisas que são separadas para aqueles que são íntimos do Senhor. Existem segredos que o Senhor revela para aqueles que são íntimos dele. Não é todos que ouvem as explicações do Senhor, mas somente aqueles que são próximos de Jesus. Eles chegam naquela casa, em um lugar de mais intimidade, e pedem explicação para Jesus, e Jesus dá a explicação para eles sem hesitar. Jesus não questiona, pergunta: nossa, mas vocês não entenderam nada do que eu falei. Não, Jesus dá aquela explicação para eles. Porque Jesus entendeu um coração genuíno que eles estavam. O coração que eles carregavam, um coração realmente interessado em saber. Talvez eles se questionavam: será que eu sou o joio? Será que eu sou o trigo? Quem será que eu sou? Será que eu estou caminhando certo? Então Jesus traz aquela explicação. A revelação dos mistérios do reino. O reino do céu, ele é tão precioso que não faz muitas das vezes sentido nós compartilharmos com a pessoa que não quer saber do reino dos céus. Você vê que quantas vezes na nossa vida a gente tenta falar do reino para alguém que não quer saber do reino. A gente vai, a gente insiste, às vezes a gente gasta muito tempo com alguém que não quer saber daquilo. E era isso que acontecia naquele tempo. Jesus falava algumas coisas para pessoas que talvez não queriam ouvir. E nesse momento, quando nós olhamos no verso 11, fala assim: Jesus, seus discípulos se aproximaram de Jesus, quando ele ainda estava na praia. E eles questionam para Jesus o porquê que Jesus ensinava sobre aquelas parábolas, lá no começo. E ele respondeu: a vocês, olha o que Jesus fala no verso 11. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá grande quantidade. Mas ao que não tem,
até o que não tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. E se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha que interessante que Jesus fala nesse versículo. Ó. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque vocês estão vendo e vocês ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus, ele cita uma profecia que foi dada para o profeta Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías. Porque Jesus, ele já sabia que a maioria das pessoas não dariam honra para Jesus. A palavra diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então Jesus, quando ele traz a mensagem em qualquer outro que ele vai, ele sabe que grande minoria, a maior parte, não vai ouvir o que Jesus tem para dizer. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eles vão ver, mas não vão dar valor. Por isso que a mensagem da cruz, a mensagem do reino, ela é uma mensagem preciosa demais para ser jogada em qualquer lugar. Por isso, tudo o que nós dizemos aqui na casa do Senhor, ou o que nós pregamos para alguém na rua, não é uma simples mensagem de amor. Não é uma novela, não é um filme, uma comédia romântica, mas é a salvação da nossa própria alma. Jesus é muito claro quando ele diz que nessa rede é pego todo tipo de peixe. Alguns são separados em um cesto, mas outros são lançados fora, num lugar onde tem choro e ranger de dentes. Então, quando nós pregamos o evangelho para alguém, ou quando nós falamos da palavra da salvação neste lugar, é porque da mesma forma que nós cremos na salvação de um lugar que haverá paz, nós infelizmente sabemos que haverá também um lugar que terá choro. E nós não queremos que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos, os nossos irmãos que estão aqui, vão para esse lugar, não. Nós queremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo e poder desfrutar da glória que Ele tem separado para cada um de nós. Então, tudo aquilo que nós pregamos, seja por correção, ou como nós estamos falando nesse mês, sobre o despertar das palavras, parábolas que trazem um despertamento, é porque nós entendemos que essa mensagem ela é urgente e ela precisa ser dita. Na segunda-feira, o Luca, ele trouxe uma aula para nós, o nome da aula era, eu ia falar desprezo, mas é rejeição à admoestação. E ele trouxe o versículo de Hebreus lá no capítulo 12, que diz assim, ó: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Até as palavras de disciplina do Senhor, até as correções, o André falou sobre isso, que às vezes um chute no traseiro, né, André? Às vezes um chute no traseiro nos leva para frente. Até as correções do Senhor são porque o Senhor nos ama. Olha que interessante, eu não posso pegar aqui, sei lá, o Pedrinho, ou o Luiz Henrique, e brigar com eles e colocar eles de castigo. Eu não posso fazer isso porque ele não é meu filho, mas com o Luca eu posso. Quer dizer, não posso ainda, né? Porque ele é muito novo. Mas eu posso repreender ele. Quando ele tiver maior e precisar de uma repreensão mais severa, eu posso fazer isso porque ele é meu filho. Então, quando o Senhor nos
nos repreende quando o Senhor prepara um mês para nos despertar o evangelho, é porque Ele está dizendo, você é filho. Se Ele está nos repreendendo é porque Ele nos quer como um filho, Ele nos trata como um filho. Só um filho pode ser repreendido pelo pai. E se nós estamos sendo repreendidos ou colocados a despertar, é porque o Senhor nos ama como um pai. E Ele nos chama de filho. Amém? Olha que interessante, quando nós lemos aqui sobre essa profecia de Isaías, lá no capítulo 6, no verso 9, diz assim, ele disse, vai e diga a esse povo, escutem com atenção, mas não entendam, observem bem, mas jamais percebam. Tornem insensível o coração desse povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Olha que forte isso que Jesus cita da profecia de Isaías. Esse é um dos capítulos mais impactantes do livro de Isaías. É o capítulo que, no começo do capítulo, diz assim, no verso 5, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É exatamente a realidade do que Jesus está trazendo, quando ele diz que muitos daqueles ali, estão ali para ver, mas eles não querem ver. Estão ali para ouvir, mas eles não querem ouvir. O que ele estava dizendo ali, quando ele traz que muitos queriam ter aquela oportunidade, eu imagino Isaías recebendo essa profecia do Senhor. Isaías, a pessoa que mais profetizou sobre o Cristo, mas não teve a oportunidade, como Pedro, Tiago, João, de ver o próprio Cristo. E é o que Jesus está falando, vocês têm o privilégio de ver, de ouvir e de crer com o coração. Mas muitos ali, apesar de estarem diante do Messias, apesar de estarem diante do Cristo, não creram, porque muitos daqueles esperavam que a liberdade, a libertação daquele povo fosse através do líder judeu, através de um líder político, que fosse libertar aquele povo das mãos ali de Roma e tornar um exército forte, governado por um grande rei, e eles vencessem grandes batalhas, e Jesus vai dizer para eles que não, porque o reino do Senhor não está nessa terra. O reino do Senhor não é sobre essas coisas. O reino do Senhor não fala sobre uma prosperidade terrena. Os segredos do Senhor, quando nós vemos a galera coach falando sobre destravar, sobre pegar o código, sobre pegar a senha e não sei lá o quê. Quando nós vemos sobre isso, que agora eu vou te revelar o segredo para você vencer na vida. O segredo do Senhor não é sobre vencer nessa vida, mas é sobre uma vida nos céus com Ele. Os segredos que Deus tem para nos revelar não vai nos deixar milionário, mas vai nos deixar cheio de vida eterna. É isso que nós desejamos. Esse é o segredo que nós queremos saber. Olha o que diz em Mateus 13:11. Ele respondeu a vocês, falando com os discípulos, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Esses são os mistérios que nós queremos saber, que nós queremos entender, os mistérios dos céus. Não o mistério de uma vida terrena, porque um dia isso vai acabar. Quanto tempo nós gastamos tentando encontrar uma fórmula mágica, como diz lá no Racionais MCs, né? A fórmula mágica da paz. Não existe isso, porque só existe uma fórmula disso. É os segredos dos céus. É estar com Jesus, é se parecer mais com Jesus. Esse é o lugar ideal que nós precisamos estar, no centro da vontade de Deus. Quando nós lemos essa parábola da rede, e se você trouxer essa cena na sua mente agora, nós conseguimos visualizar aqueles pescadores puxando aquela rede pesada, e aí eles puxam aquela rede, e traz aquela rede, e aí eles
abrem a rede na praia ali, e ali eles começam a pegar aqueles peixes e separar os peixes bons e atrair a tilápia, o porquinho, não sei lá o quê. Aí ele pega a corda, a bota, o negócio, a alga, não sei lá o que não presta e tal, e vai jogando para o lado. E aqueles peixes que estão ruins, alguns já estão mortos, outros estão doentes, que não servem, eles vão jogando fora. Nós conseguimos visualizar isso. Nota que existe uma função do pescador. Qual que é a função do pescador? A função do pescador é lançar a rede e puxar a rede. Essa é a função do pescador. A função do pescador, qual que é? Separar os peixes. Ele pega os peixes que estão ruins, vai jogando e tal, e separa ali os peixes. Você vê que a função de separar peixe não é da rede. Não existe, eu não sei se já existe uma tecnologia como essa, mas vamos pensar no passado. A rede lá, uau, eu sou a rede. Sou a rede, eu sou cinza, que eu sou preto e tal, estou trançado, e agora eu vou descer lá no mar, e vou no fundo do mar, e a rede vai, uau, peixe bom, peguei um. Outro peixe bom, peguei outro. E outro peixe, peguei outro. Não. Uma tartaruga, peguei. Não. A rede não faz isso. Não é função da rede fazer isso. Jesus, ele está mostrando para os seus discípulos que não há desculpas para não ir atrás dos peixes. Não há desculpas para não pregar o evangelho. Não há desculpas porque a obrigação não é obrigação dos discípulos separar os peixes. Não é nossa obrigação separar os peixes. A função nossa, a função dos discípulos, a função da rede é permitir ser lançado. Será que você hoje consegue se comportar como uma rede? Você se permite ser lançado pelo Senhor? Sabe, nós estamos falando aqui e nós queremos isso, mas só haverá um despertar no nosso coração, na nossa mente, quando nós entendemos o segredo da rede. Que a rede, ela não tem função de escolher se um peixe é bonitinho, se ele toca bem, se ele canta bem, se ele prega bem, se ele é uma pessoa legal, se ele é adepto para estar conosco, porque essa não é a função da rede. A função da rede é ser lançada. Quem separa os peixes é o mestre. Quem separa os peixes é o pecador. É o pescador, desculpa. O pecador sou eu. Jesus está revelando para nós isso. Jesus está mostrando para nós, discípulos dele, isso. Quantas vezes nós arrumamos desculpas para o Senhor, para não falar a mensagem da cruz, para não pregar o evangelho de Jesus. Nós nos apoiamos na desculpa, muitas das vezes, que nós não temos jeito para isso. Que nós temos vergonha, que nós temos medo, que nós não sabemos falar, que nós não temos tempo. Nós arrumamos a desculpa de não ter condições de ir. Mas a grande verdade é que nós não entendemos que a nossa função é ser rede. E quantas vezes a gente já não foi evangelismo evangelismo de rua normal, e aí eu passo e eu vejo aquele maluco lá, bem Zé Droguinha assim. Nossa, aí você fala, aí eu penso assim, não, ele não vai querer ouvir o evangelho. Jamais que ele vai querer ouvir o evangelho. Aí a gente vai, passa reto. Aí vê, sei lá, uma senhora que está com cara de brava e não, eu não vou incomodar essa senhora, não. Ela vai ficar mais brava ainda. E a gente arruma desculpa, porque a gente acha que é o pescador. E a gente, nessa parábola, a gente não é o pescador. Nessa parábola aqui, nós somos a rede. E quem tem a função de puxar para o reino, quem tem a função de separar os peixes, é o pescador. Nós precisamos nos comportar como rede. Olha que interessante, ó. A rede, ela não questiona. Por que você está lançando tão fundo, né? Por que você está lançando nesse lugar pedregoso? A rede não arruma desculpa. Não, hoje não dá para eu ser rede, não. Que hoje eu quero ser, sei lá, varinha. Não quero ser rede, eu quero ser a varinha. A rede, ela não inventa moda. A rede não fica pensando em outras coisas. Não, ela é rede. A função dela é ser rede. Ela só vai.
Ela só é lançada. Quando nós lemos ali no Êxodo, e Moisés, ele fala assim, Senhor, mas eu não sei nem falar direito. É interessante porque Moisés, ele cresce ali no Egito, ele sai do povo hebreu, ele está ali no povo hebreu, lá no Egito. Aí ele vai, a mãe dele põe ele no cestinho. Aí ele vai e vive uma boa parte da vida dele lá no Egito. Aí depois ele sai do Egito, vai para outro povo, outra língua. E aí ele não sabe falar direito. Não tem, então ele fala, Senhor, mas como que eu vou falar? Eu não sei nem falar. Alguns falam que ele era até gago, Senhor, eu não sei falar. Mas quem se encarga de falar é o Senhor. Quem se encarga de falar através de Moisés é o Senhor. Então a nossa função é só ir. O Senhor, ele se encarrega de falar através da nossa vida. Nós só precisamos estar dispostos. Quem aqui pode se encontrar disposto hoje para ser uma rede usada pelo Senhor? O Senhor, ele quer nos usar como uma rede na presença dele. E às vezes nós queremos tomar um papel do pescador que puxa, sendo que nós somos rede. Olha o que diz no verso 48. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então eles se sentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. E Jesus nos revela através dessa parte desse versículo sobre a volta dele, sobre a vinda de Cristo. Ele fala assim, quando a rede está cheia, quando a rede estiver, na verdade é isso mesmo. Quando a rede ela está cheia, isso quer dizer que uma hora essa rede vai encher. Isso quer dizer que, querendo ou não, uma hora Jesus vai voltar. É interessante porque às vezes a gente se comporta como alguém que acha que ele não vai voltar, até porque faz mais de 2000 anos que ele falou que ia voltar. Mas uma hora a rede vai encher. E uma hora esse pescador vai puxar essa rede. Então Jesus está falando, isso vai acontecer. Nós precisamos estar preparados porque isso vai acontecer. E Deus nos chama hoje para sermos aqueles que vão buscar entender os mistérios do reino de Deus. Participantes do reino de Deus. Como que eu posso participar do reino de Deus? Sendo rede. Sendo uma rede que o Senhor pode contar. Sendo uma rede, sendo uma ferramenta sempre apta a ser usada pelo Senhor. Toda vez que eu penso sobre pesca, como eu estava falando no começo, eu sempre penso no meu pai. Eu já falei aqui que meu pai, se ele assistir essa live, eu acho que ele não vai assistir, mas ele é um péssimo pescador, né? Ele é muito ruim pescando, cara. Ele é péssimo pescando. Só que tem uma coisa que meu pai gosta de fazer, é pescar. A coisa que ele mais gosta de fazer, ele gosta de fazer 2 coisas. 3 coisas, na verdade. Ele gosta de trabalhar, ele gosta de pescar e assistir o Verdão jogando, né? Mas ele gosta muito de pescar. E ele é muito mau pescador. Mas quando ele pega um peixe, ele fica muito feliz. Se ele pega 2 peixes, em vez dele... Ele pega para comer mesmo. Se ele pega 2 peixes, ele não pega os... Ele poderia aproveitar, já que ele vai para Panorama, sei lá, 3 vezes no ano. Ele poderia aproveitar, poxa, peguei só 2 peixes, eu vou comer esses 2 peixes, vou dividir com a minha família. Não, ele pega um peixe para ele e outro ele dá pro meu tio, para outra pessoa, ele sai distribuindo. Acho que ele faz isso para os outros perguntar, nossa, foi você que pescou, né? Para ele poder ficar feliz, né? Mas ele fica muito feliz. Olha que engraçado, quando eu pensei sobre isso, eu pensei na alegria de um pescador pegando peixe. É a alegria da salvação. Quantos de nós não deixamos sair do nosso coração a alegria da salvação? Você já refletiu que você é salvo? Você é salvo. Você poderia estar condenado, mas você é salvo pelo sangue de Jesus. Então, para os salvos do sangue de Jesus, não existe morte. Sabe aquele seu ente querido que caminhou com o Senhor e que viveu na presença de Deus e ele se foi? Para ele não existe morte. Não existe morte para aqueles que estão em Cristo. Nós somos salvos. Será que você pode alegrar o seu coração essa noite, cara? Você é salvo. Não existe morte para nós. Há alegria na salvação.
Sabe quantos aqui não já se acostumaram em não ver pessoas aceitando a Cristo? Se acostumaram em não ver uma galera vindo aqui ou levantando a mão no culto, no apelo no domingo e vindo à frente e fala, não, eu quero me entregar a Cristo. E às vezes a gente se acostumou com isso, mas a verdade é que Deus está nos despertando para que isso não aconteça mais. Mas para que o nosso coração queime e fale assim, eu não aceito que um culto de domingo não tenha pelo menos uma alma salva. Mas nós precisamos ser rede. Só haverá pessoas, só haverá peixes bons aqui, se existir uma rede para pescar esses peixes. E nós seremos a ferramenta. Olha o que diz o Salmo 51, 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Fique de pé essa noite, amém? Eu vou ler mais uma vez. Salmo 51, 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Cara, Jesus está chamando pessoas essa noite a obedecer o chamado dele. Jesus está te chamando a obedecer o chamado de ser uma rede. Você não precisa fazer muita coisa, porque quem vai puxar essa rede é o Senhor. Quem vai separar os peixes é o Senhor. Mas nós precisamos estar dispostos a sermos rede do Senhor. A nossa oração essa noite, eu quero orar com você essa noite, mas que nessa oração nós possamos pedir para o Senhor, Senhor, devolve para mim a alegria da salvação. Devolve para mim, Senhor, a alegria não só da minha salvação, mas da salvação das outras pessoas, Senhor. A nossa oração essa noite é para que dentro de nós o Espírito Santo queime por paixão por vidas, paixão por almas. Queime dentro de nós uma alegria tão grande a ponto de que nós pensemos naquele nosso parente lá e a gente fale, eu preciso falar do amor de Deus para essa pessoa. Mas como que eu vou falar se eu acabei de conhecer Jesus? Não interessa. O Senhor não está pedindo para que você seja uma rede 2025 plus, super atualizada, 4.0, não. O Senhor está falando para você, se ponha disponível. Eu vou te usar, você precisa só se comportar como uma rede. Essa é a nossa oração, Pai. Queima no meu coração a alegria da salvação.